E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A transação que promete agitar o mercado esportivo e corporativo brasileiro acaba de ser anunciada. A Vivo, gigante das telecomunicações, adquiriu o controle do Fluminense, um dos clubes de futebol mais tradicionais do país. A negociação surpreendeu tanto torcedores quanto especialistas, sendo considerada um marco na relação entre tecnologia e esporte no Brasil. Mas o que levou uma empresa como a Vivo a investir em um clube de futebol? E o que isso significa para o futuro do esporte no país? Fontes próximas à negociação revelaram que o acordo, que vinha sendo discutido há meses sob sigilo, envolve cifras bilionárias e um plano audacioso de reestruturação do Fluminense. A Vivo, conhecida por sua inovação e forte presença no mercado digital, teria enxergado no clube carioca uma oportunidade de expandir sua marca para além do setor de telecomunicações, explorando novas formas de engajamento com seus clientes e torcedores. Mais do que patrocinar, a empresa agora será responsável pela gestão de um dos maiores patrimônios do futebol nacional. O presidente do Fluminense, ao comentar a negociação, destacou que a venda não foi apenas uma questão financeira. Segundo ele, o clube buscava um parceiro estratégico capaz de trazer não só investimentos, mas também uma visão de futuro alinhada às demandas do mercado globalizado. A Vivo compartilha nossa paixão pelo futebol e entende o potencial do Fluminense como uma plataforma de conexão com milhões de pessoas. Essa união não é sobre perder identidade, mas sim sobre crescer e nos reinventarmos, afirmou. Já do lado da Vivo, a estratégia parece clara. Com uma base de clientes que ultrapassa dezenas de milhões, a empresa busca integrar o futebol ao seu ecossistema digital. A expectativa é que a aquisição permita o desenvolvimento de novos produtos e serviços, como transmissões exclusivas de partidas, experiências imersivas em realidade aumentada e até mesmo programas de fidelidade que conectem torcedores a ofertas personalizadas. Em um mundo cada vez mais movido pela interação digital, o futebol se torna um ativo valioso para conquistar corações e mentes. O impacto nos torcedores, no entanto, é um ponto delicado. Muitos enxergam a negociação com desconfiança, temendo que o Fluminense perca sua alma em meio à lógica empresarial. As redes sociais fervilharam com opiniões divididas, com mensagens que variaram entre o otimismo cauteloso e o receio de que a essência do clube seja sacrificada em nome do lucro. Para tentar acalmar os ânimos, a Vivo e a direção do Fluminense já anunciaram uma série de encontros com torcedores para discutir os próximos passos e garantir que as tradições do clube sejam preservadas. No campo esportivo, a aquisição promete trazer um impacto direto na competitividade do Fluminense. Um dos primeiros anúncios feitos foi o aumento expressivo no orçamento destinado à formação de atletas e contratações. A ideia é transformar o clube em referência não só nacional, mas também internacional. Parcerias com centros de tecnologia esportiva estão em negociação, e o investimento em infraestrutura, como a modernização do estádio e dos centros de treinamento, já foi garantido. Além disso, a aquisição levanta questões sobre o futuro do futebol brasileiro como um todo. Estaríamos entrando em uma nova era em que clubes se tornam extensões de grandes conglomerados? Especialistas apontam que o caso do Fluminense pode ser um divisor de águas, incentivando outras empresas a seguirem o mesmo caminho e impulsionando uma profissionalização ainda maior do esporte. Contudo, alertam para os riscos de uma dependência excessiva de interesses corporativos. No cenário internacional, a compra segue uma tendência observada em mercados como o europeu, onde multinacionais e investidores já controlam equipes de ponta. Exemplos como o Manchester City, que se transformou após ser adquirido por um grupo dos Emirados Árabes, mostram o potencial de sucesso, mas também os desafios de equilibrar tradição e inovação. Para o Fluminense, o desafio será adaptar esse modelo ao contexto brasileiro, preservando sua identidade enquanto se projeta para o futuro. Os jogadores, por sua vez, já começam a sentir os efeitos da mudança. Alguns membros do elenco relataram entusiasmo com as possibilidades que se abrem, enquanto outros aguardam mais detalhes sobre como a nova gestão afetará suas carreiras.
A promessa de maior estrutura e visibilidade internacional parece animadora, mas a pressão por resultados deve crescer na mesma medida. O treinador do time também se pronunciou, destacando a importância de manter o foco e a união em meio às transformações. No meio dessa revolução, o torcedor do Fluminense, apaixonado e fiel, será peça-chave. A Vivo já planeja ações específicas para engajar a massa tricolor, desde campanhas digitais até eventos presenciais. A ideia é fazer com que os torcedores não apenas aceitem, mas se sintam parte desse novo capítulo da história do clube. Em entrevistas, representantes da empresa destacaram que o futebol só é relevante porque carrega paixão, e essa conexão emocional não pode ser perdida. Apesar das incertezas, a aquisição é uma aposta ambiciosa que tem tudo para mudar os rumos do Fluminense. Se bem-sucedida, pode servir de inspiração para outras parcerias entre o esporte e o setor corporativo. Contudo, o futuro do clube dependerá de como essa união será conduzida. Entre promessas de modernização e desafios de manter a essência, o Fluminense inicia uma nova era que pode definir seu destino por décadas. Os próximos meses serão cruciais para entender o verdadeiro impacto da aquisição. Planos serão revelados, mudanças implementadas, e os primeiros resultados começarão a aparecer. Se a união entre Vivo e Fluminense será um sucesso retumbante ou um experimento mal-sucedido, só o tempo dirá. Até lá, o futebol brasileiro observa atento, sabendo que essa história tem o potencial de moldar o futuro do esporte no país. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A compra do Fluminense pela Vivo sinaliza uma mudança no paradigma de como grandes clubes de futebol podem ser geridos no Brasil. Trata-se de um movimento que vai além das questões financeiras, tocando diretamente na maneira como o esporte pode se conectar com o mundo corporativo e tecnológico. Com essa aquisição, o Fluminense deixa de ser apenas um time tradicional e se torna um ativo estratégico para a expansão de uma das maiores empresas de telecomunicações do país. É um experimento de proporções inéditas, que pode impactar profundamente o modelo de negócios do futebol brasileiro. Por trás do acordo, há uma visão ousada de transformar o Fluminense em uma marca global, potencializando sua rica história e enorme base de torcedores. Fontes próximas ao negócio indicam que a Vivo pretende integrar o clube em um ecossistema digital, com soluções que vão desde assinaturas personalizadas de conteúdo até experiências imersivas no metaverso. Com a explosão das tecnologias de realidade virtual e aumentada, o futebol pode ganhar dimensões inéditas, e o Fluminense surge como um laboratório para testar essas inovações. Uma das ideias mais comentadas é a possibilidade de os torcedores acompanharem partidas diretamente de suas casas com uma sensação de imersão total, como se estivessem no estádio. Esse tipo de tecnologia, que ainda é visto como algo futurista, pode se tornar realidade mais rápido do que se imagina, graças à estrutura tecnológica da Vivo. Além disso, o clube pode se beneficiar de sistemas avançados de análise de dados para melhorar o desempenho do time em campo, ampliando o uso de inteligência artificial para decisões táticas e estratégicas. Outro ponto de destaque é o impacto cultural dessa união. O Fluminense sempre foi um clube associado a tradições e a uma história rica no futebol brasileiro, e a entrada de uma gigante como a Vivo pode reescrever parte desse legado. A pergunta que muitos torcedores fazem é: como preservar a essência do clube enquanto se abraça uma transformação tão profunda? A Vivo, por sua vez, já sinalizou que pretende respeitar as raízes do time, mas sabe que será um equilíbrio difícil de manter. A negociação também abre um debate importante sobre a sustentabilidade financeira dos clubes no Brasil. Em um cenário onde muitas equipes enfrentam dificuldades econômicas, a entrada de grandes empresas pode ser uma solução, mas também traz questionamentos sobre autonomia e identidade. Será que o futebol brasileiro está preparado para lidar com a influência crescente do setor corporativo? E como garantir que os interesses esportivos não sejam ofuscados pelos objetivos comerciais? Enquanto isso, no campo político do futebol, a aquisição já começa a gerar ondas. Outros clubes e dirigentes veem no movimento da Vivo um precedente poderoso, que pode atrair novos investidores para o esporte.
Contudo, também há um temor de que clubes menores ou com menos apelo comercial acabem ficando ainda mais distantes em termos de competitividade. Esse cenário levanta uma questão importante sobre o futuro da desigualdade no futebol nacional. Por outro lado, a Vivo também enfrenta seus próprios desafios ao assumir o controle do Fluminense. Diferentemente de seus negócios tradicionais, o futebol é um território carregado de emoções, onde resultados negativos podem gerar crises que afetam não só a imagem do clube, mas também da empresa. Gerenciar as expectativas dos torcedores será uma tarefa tão importante quanto equilibrar as finanças e garantir o sucesso esportivo. Afinal, o futebol é movido pela paixão, e a Vivo terá que demonstrar que entende e respeita isso. Uma das grandes promessas é a modernização completa da infraestrutura do clube, incluindo o estádio e os centros de treinamento. Projetos de ampliação e reforma já estão em andamento, com a expectativa de que o Fluminense se torne referência em estrutura para atletas no Brasil. Além disso, a Vivo também planeja investir no futebol feminino e em categorias de base, enxergando nesses segmentos um enorme potencial de crescimento e inovação. Do ponto de vista da comunicação, a Vivo terá um papel fundamental em reconstruir a narrativa do Fluminense. Campanhas publicitárias já estão sendo planejadas para destacar o clube como um exemplo de modernidade e gestão eficiente. A marca Fluminense, que já possui uma enorme relevância nacional, pode ganhar uma projeção global inédita, atraindo novos patrocinadores e fãs ao redor do mundo. A empresa sabe que, para alcançar isso, será necessário construir uma relação de confiança com a torcida. No fim, a união entre Vivo e Fluminense é um reflexo de um mundo em transformação, onde a convergência entre esporte, tecnologia e negócios se torna cada vez mais evidente. Este momento marca não apenas o início de uma nova era para o clube carioca, mas também para o futebol brasileiro como um todo. Se bem-sucedida, essa parceria pode se tornar um modelo inspirador para outras equipes e empresas, redefinindo o que significa ser um clube de futebol no século XXI. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.